Olá, sou Keila Batista, médica veterinária e docente na Universidade Federal do Vale do São Francisco, coordenadora do GEPAC. Com imensa satisfação, estou aqui com a professora doutora Lenir Cardoso Porfírio, professora aposentada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professora, muito grata pela sua participação. A professora Leni vai falar sobre hematologia, mais especificamente sobre eritropoese. Muito obrigada, professora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos focar basicamente na eritropoese. A eritropoese, assim como a leucopoese e a trombopoese, fazem parte da hematopoese. A hematopoese, ela inicia basicamente quando o óvulo e o espermatozoide se unem para formar um zigoto e vai ocorrendo a divisão celular, formando o blastocisto e as células tronco embrionárias. Essas células troncos embrionárias, elas vão ser plantadas no fígado, no baço e na medula óssea dos pacientes. Basicamente de todos os mamíferos. Essas células tronco, elas têm a capacidade de se transformar em células diferenciadas. Essas células, então, vão se diferenciar em tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido muscular, tecido da medula óssea, tendões, ligamentos e outros tecidos também. Quando se fala de eritropoese, ela é iniciada no saco vitelino primitivo, como demonstra a primeira figura. Esse seria o primeiro estágio da formação do sangue. Essas células primitivas, células troncos, estão sendo formadas, elas vão ser literalmente plantadas no fígado, no baço e na medula óssea. O fígado e o baço, elas vão, durante a gestação, formar o tecido sanguíneo desse animal. Após o nascimento, o fígado e o baço diminuem a produção até pararem de produzir e continua a medula óssea até o crescimento dos ossos, até o crescimento dos ossos desse animal vão produzir células. A partir do amadurecimento, do estágio adulto desses pacientes, os ossos chatos é que vão fazer a produção das células sanguíneas. Então, nós temos basicamente os ossos da cabeça, as costelas, os ossos da bacia e o externo, como produtores de células do sangue, durante a vida toda desse paciente. Muito bem. Agora, existe um detalhe importante que deve ser observado. Se vocês notarem nesse gráfico, vocês vão observar que na idade zero, no nascimento, esse indivíduo, ele está com 100% do sangue porque foi produzido pelo saco vitelino, pelo fígado, pelo baço desse indivíduo. Só que a partir do nascimento, essa produção vai diminuindo até chegar a zero. Como eu falei, o fígado e o baço, eles continuam produzindo, mas até 60, 70 dias só. Por quê? Porque lá pelos 30 dias após o nascimento, quem vai ficar realmente produzindo células do sangue é a medula óssea, que vai continuar durante a vida toda desse paciente. Por que eu estou mostrando esse gráfico? Porque se vocês observarem, aos 30 dias, aos 40 dias, aos 50 dias, aos 70 dias, a variação no número de células desses animais é muito grande. Então,
Por isso que a gente hoje tem tabelas mais específicas para animais até 30 dias, para animais até 60 dias, para animais até 90 dias, para animais até 6 meses. São intervalos de normalidade diferente para cada faixa etária. Se vocês tiverem curiosidade de olhar na espécie humana, vocês vão ver que nos primeiros 30 dias, cada dia de vida tem um valor diferenciado. Exatamente por causa dessa variação do número de células relacionadas ao saco vitelino, à produção pelo fígado, produção pelo baço e, finalmente, pela medula óssea. Então, nós temos que ter bastante cuidado na avaliação dos valores hematológicos, dos valores referenciais hematológicos, de acordo com a faixa etária. Muito bem, então agora a medula óssea. Os ossos longos produzem, sim, principalmente na epífise dos ossos longos. Então aqui nós temos demonstrado tecido hematopoético, e essa medula, que inicialmente era vermelha, ela se torna amarela por causa da gordura acumulada. Mas nota que na epífise desses ossos ainda continua a produção de células, tanto brancas como plaquetas, como de eritrócitos ou hemácias. Representando aqui um corte horizontal de um osso longo. Então, nós temos aqui o espaço hematopoético, nós temos o seio vascular, nós temos trabéculas cortical e nós temos a veia central. Então, todas as células nascem e maturam no espaço hematopoético. A célula-tronco, ela tem em pequena quantidade nesse espaço hematopoético, mas ela tem a capacidade de se automultiplicar. Uma dá duas, sendo que essas descendentes, elas vão se transformar em outras células pelo processo de maturação. Então, a partir do espaço hematopoético que ocorreu a produção dessas células, elas vão para o seio vascular, do seio vascular elas caem na veia central, depois de maduras, e vão para a circulação sanguínea. A circulação sanguínea só serve para carregar essas células para os tecidos. Mas enquanto estão no sangue, a atividade delas é verificada através do hemograma. A produção dessas células no espaço hematopoético, fisiologicamente, elas são produzidas, vão para a circulação, caem no tecido, são destruídas. Para vocês terem uma ideia, essa representação esquemática da medula óssea, eu particularmente considero ela como se fosse uma geleia, uma gelatina, cheia de frutas. Então, cada pedacinho de fruta representa um tipo celular. Então, aqui na medula óssea, nós temos as hemácias, nós temos os leucócitos, nós temos as plaquetas. Essas células, elas maturam no tecido hematopoético, representando aqui hemácias, representando aqui leucócitos. E como ocorre isso? Ocorre, teoricamente, através da célula-tronco indiferenciada, que ela vai formar o tecido linfóide e o tecido mieloide. No tecido linfóide, as células que se transformaram em linfócito T são as células do tecido linfóide que passaram pelo timo, amadureceram no timo e vão para a circulação. As células do tecido linfóide que passaram pelo baço, pelos linfonodos, vão maturar e formar os linfócitos B. Teoricamente, as células que não passaram pelo timo,
que não passaram pelos linfonodos vão formar as células NK, que são as células natural killer. Muito bem. Essa célula-tronco, que transformou-se no tecido mieloide, então agora ela vai formar as outras células, o basófilo, o eosinófilo, as plaquetas, os monócitos que se transformam em macrófagos e os neutrófilos. Por quê? Porque aquela célula-tronco, por ação de interleucinas, principalmente a interleucina 1 e interleucina 3, vão estimular essas unidades formadoras de colônias a formarem as células maduras. Tudo isso aqui acontece na medula óssea. Para a circulação só vão as células maduras. Esses aqui, plaquetas e glóbulos brancos, nós temos também as unidades de formação rápida de eritrócitos, que por ação da eritropoetina vão formar as unidades formadoras de colônia de eritrócitos para formar os eritrócitos maduros que vão para a circulação. Representação esquemática, células imaturas são aquelas células grandes com núcleo grande, citoplasma azulado, e as células blásticas apresentam presença de núcleo. Param de dividir e só vão amadurecer para formar os eosinófilos, os neutrófilos e os basófilos. Outra representação, melhor aqui, aonde nós temos agora, durante a maturação do mieloblasto, nós vamos ter um promielócito, um mielócito, um metamielócito, bastão e segmentado. Aqui nós temos um neutrófilo maduro. Lembrando que essa série representa tanto para neutrófilos, para eosinófilos, para basófilos e para eosinófilos. Então, nós temos bastonetes, eosinófilos e basófilos, metamielócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, porque vieram de uma célula imatura que deu a origem a essa série de granulócitos. Os monócitos, os linfócitos vão ter também o mesmo desenvolvimento, que vai ser explicado numa aula específica para esse assunto, e os monócitos que, na circulação, eles ainda são células em formação, porque eles vão se tornar maduros quando eles forem para o tecido. Então, esses monócitos, eles vão para o rim formar as células mesangiais, que são os macrófagos do rim, vão para o sistema nervoso formar células da glia, para as serosas formar os macrófagos, para os pulmões, alvéolos pulmonares formando os macrófagos, para o fígado formando as células de Kupffer, para a pele formando as células de Langerhans, macrófagos esplênicos, macrófago da medula óssea e os macrófagos sinusais dos linfonodos. Quando esses monócitos estão na circulação, imaturos, eles podem também fagocitar partículas pequenas e se transformar em monócitos ativados. Mas macrófagos, eles serão chamados os tecidos. Temos também as plaquetas, onde nós temos células que vão sofrer divisão celular, formando até 4 núcleos, onde o citoplasma vai se desenvolver e é da onde vão se formar as plaquetas, que são estruturas sem núcleo. Para que ocorra a hematopoiese, nós temos
estimulantes da formação de eritrócitos. Como eu falei, as citocinas, a eritropoetina, as prostaglandinas, os andrógenos, os hormônios do crescimento, hormônios da tireoide, cobalto e fatores de estimulante de colônia de monócitos e granulócitos. Esses fatores aqui, eles estimulam a produção de eritrócitos. Ao contrário dos andrógenos, nós temos inibidores da formação de eritrócitos. Então, os estrógenos inibem a formação de hemácias, assim como o lítio e assim como o linfócitos T. Entende-se que andrógenos, eles estimulam a formação porque, teoricamente, os machos precisam de uma maior quantidade de hemoglobina por causa da quantidade maior de músculo que apresenta. Diferente das fêmeas, em que a musculatura é reduzida e que não há necessidade de uma grande quantidade de hemoglobina. Muito bem. Quando se fala da eritropoetina, nós temos que lembrar que ela vai atuar. Sempre tem eritropoetina na circulação, mas como as hemácias nascem em um tempo de vida e elas morrem, à medida que elas morrem, diminui o oxigênio na circulação. Essa redução de oxigênio se dá o nome de hipóxia. Essa hipóxia é sentida pelos rins e os rins irão produzir eritropoetina e vai para a circulação. Indo para a circulação, estimula as células de crescimento rápido a se transformar em unidade formadora de colônias para a produção de um número maior de hemácias. E é por essa razão que, fisiologicamente, os indivíduos mantêm o número de hemácias constante. Ele não pode ficar com, hoje ele está com menor quantidade de hemácias e amanhã maior, não, isso é constante. Porque o número de hemácias que nascem é o mesmo número de hemácias que sofrem hemocaterese, que morrem diariamente. Quando se fala em hematopoiese também, tem que se lembrar do fígado, que armazena ferro, do baço, que ele, além de fazer a hemocaterese, ele também armazena hemácias, assim como armazena plaquetas, do estômago, que prepara o alimento para que seja absorvido o ferro pela mucosa intestinal. A mucosa intestinal tem que estar íntegra para que ocorra essa absorção. O rim, que nós vimos com a produção da eritropoetina. Então, se nós tivermos um rim insuficiente que não produz a eritropoetina, automaticamente nós vamos ter um animal que poderá e irá desenvolver a anemia. O timo, como a gente viu, os linfócitos T, eles inibem a eritropoese, e o sistema mononuclear fagocitário, se tiver ativado e destruir uma quantidade maior que a produzida de eritrócitos, nós também vamos ter anemia. E isso acontece, por exemplo, na anemia hemolítica. A eritropoetina, então, como foi falado, estimula a unidade formadora de crescimento rápido de eritrócitos a se transformar em unidade formadora de colônias, que vai ainda se dividir em eritrócito basófilo, e aqui começa a hemoglobinização da hemácia. Aqui nós temos basicamente 10% de hemoglobina, enquanto que na hemácia madura está com 100% de hemoglobina. Então ocorre um desenvolvimento dessa hemácia, e o desenvolvimento é interessante porque ela vai diminuindo de tamanho e perdendo núcleo e aumentando a quantidade de hemoglobina. Lembrando que essa transformação
de eritrócito basófilo, eritrócito ortocromático, policromático, metarrubrócito, ainda são hemácias que estão na medula óssea, nucleadas. Perde o núcleo e forma o reticulócito, que é uma hemácia maior do que a hemácia normal. Esses reticulócitos vão para a circulação fisiologicamente, sim, e patologicamente elas podem aumentar. Esses reticulócitos, na circulação, eles levam de 1 a 2 dias para se transformarem em hemácias no cão, mais 10 dias para se transformarem em hemácias no gato. Esses reticulócitos, nos cães, tanto os agregados como pontilhados, eles são considerados como reticulócitos de futura hemácias, enquanto que nos gatos nós temos só os reticulócitos agregados, que representam a regeneração da medula óssea. Como que essa hemácia se formou? Resumidamente, nós temos o ferro que foi absorvido na mucosa intestinal, porque o estômago preparou. Esse ferro vai ser transportado pela transferrina, que vai levar o ferro para dentro da hemácia. Essa circunferência escura representa o interior da hemácia. Muito bem. Esse ferro dentro da hemácia, ele pode ser armazenado na forma de ferritina ou aproveitado recém-absorvido. Também tem na hemácia os aminoácidos, que vão formar a globina. Nós temos, então, a globina, nós temos o ferro, que vai para a mitocôndria para formar o M. E como forma o M? Porque na mitocôndria tem a glicina, vitamina B6, succincoenzima A, que se transformam em ácido aminolevulínico para formar as porfirinas, que voltam para a mitocôndria para formar o M. Muito bem. Então, nós estamos com M mitocondrial e globina intracelular. O M vai sair da mitocôndria, vai se juntar com a globina para formar a hemoglobina. Lembrando que o M tem 4 anéis pirrólicos, aonde tem oxigênio que vai captar, que tem ferro que vai captar o oxigênio. Capta o oxigênio, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono também. O que a gente também tem que lembrar na eritropoese, a partir da célula-tronco, é que quando o paciente está anêmico, essa formação de células é acelerada. Aquela medula amarela se transforma novamente em medula vermelha e volta à produção de células. A taxa de eritropoese, o tempo que leva uma hemácia a ser formada é em torno de 1 semana. Quando o paciente está anêmico e que precisa de uma oxigenação, essa hematopoese, essa eritropoese, reduz para 4, 3 dias, não menos que isso. Então, esta célula que foi estimulada pela eritropoetina, ela ainda tem uma série de divisões, de tal forma que você vai ter 2, 4, 6, 8, uma célula, um rubrócito basófilo, vai dar origem a rubrócito normocrômico, metarrubrócito reticulócito. Mas nem todas elas vão ser formadas. Você pode ter hemácias que serão perdidas, não formadas e que serão retiradas da circulação. Aqui a representação novamente. E aqui uma anisocromia na maturação.
você vê que você tem uma célula, uma hemácia extremamente grande, que tecnicamente se chama de hemácias macrocíticas e desenvolve uma macrocitose, ou deficiência na formação de hemácias, aonde irão produzir células microcíticas e que vai causar a microcitose. Quando que acontece isso? Isso aqui eu já tinha representado para vocês, a redução, a maturação da hemácia, diminuindo o tamanho e perdendo o núcleo, até ocorrer a hemoglobinização total. Quando que acontece, então? Quando se fala em anemia, a gente tem que pensar em 3 grandes causas. Ou a anemia é por falta de produção da medula, ou a anemia é por hemorragia, perda de sangue, ou a anemia é por hemólise, destruição das hemácias. Bom, de qualquer maneira, você tem uma redução do número de hemácias. Agora, o que aconteceu vai depender da capacidade do tecido hematopoético de produzir, da hemorragia, se é interna, se é externa, se é aguda ou se é crônica, da hemólise, se é aguda, se é crônica, se é intravascular ou se é extravascular, para se ter uma ideia da resposta da medula óssea a essa causa de anemia. Aqui está representado células precursoras da linhagem eritrocítica, que seriam eritoblastos. Como a gente tinha falado, os eritoblastos, células blásticas, são células que estão na medula óssea. Se elas, porventura, aparecerem na circulação, células blásticas na circulação, eu já posso direcionar esse diagnóstico a uma pesquisa de uma leucemia. Leucemia de eritrócitos? Sim, de uma eritroleucemia. Por quê? Porque células blásticas, células muito jovens, não pode ter na circulação. Mas eu posso ter eritrócitos ortocromáticos, eu posso ter metarubrócitos, e eu posso ter estruturas de resíduo de núcleo, chamada de corpúsculo de Hall-Jones. E aí é interessante quando a gente pensa em espécie animal. Quando eu vejo metarubrócitos ou metarubrícitos, corpúsculo de Hall-Jones, em equino, que não libera reticulócitos para circulação, eu vou pensar em regeneração, em resposta da medula óssea. Se eu observar células muito jovens, eu já tenho que pensar em leucemia. E se eu não observar um animal, um equino anêmico, sem presença de corpúsculo de Hall-Jones, sem presença de metarubrócitos, eu tenho um paciente que não está respondendo à anemia. Aqui, novamente, hemácias nucleadas, e aí vocês podem observar aqui, ó, células grandes, macrocítica, células normocíticas, e eu ainda tenho uma variação na cor dessas células. Isso tudo eu só posso observar se eu realizar a citoscopia. Voltando essa figura, eu posso observar uma área clara muito grande. Eu posso observar que essa hemácia ela não está completa. E eu posso inferir hipocromia. Mas, professora, e essa aqui? Hipercrômica. Essa aqui, normocrômica.
Então, no esfregaço sanguíneo, eu tenho uma variedade de situações a qual eu devo avaliar para eu poder qualificar o tipo, a morfologia da anemia que o paciente está apresentando. Novamente aqui, células ortocromáticas, policromáticas, variação do tamanho, que eu vou chamar de anisocitose, formas diferenciadas de hemácias, que eu vou dar o nome de poiquilocitose. Quando eu tenho uma macrocitose, eu vou pensar em resposta da medula, porque esses macrócitos são as células jovens que saíram da circulação. Célula jovem, antes do eritrócito, mas sem núcleo, são os reticulócitos. Reticulócitos, nesta coloração usual de esfregaço sanguíneo, eu não consigo distinguir. Mas se eu usar um corante supravital, que é azul cresceu brilhante ou novo azul de metileno, eu vou ver agregação de RNA, reticulócitos agregados ou reticulócitos proteados. Então, eu conto todos os reticulócitos, eu faço uma proporção. Em gato, eu só vou contar os reticulócitos agregados. Por quê? Porque os ponteados são reticulócitos que já estão há mais de 10 dias na circulação e não me informa de uma resposta. O que é resposta? Resposta é a medula estar enviando células jovens para a circulação. Resposta é você ter uma reticulocitose. Mas não tem reticulócito na circulação? Sim, tem. De 0,5% a 1%. É o normal num paciente normal, sem anemia. Um paciente com anemia, eu preciso ter um valor maior de reticulócitos para eu poder dizer que ele está respondendo, a medula dele está respondendo, está mandando células jovens para a circulação para esse paciente poder recuperar da anemia. Muito bem, formaram-se então os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. E aí nós vamos destruir essas hemácias. Fisiologicamente, ocorre a hemocaterese, que nada mais é do que esgotamento metabólico e alterações degenerativas que ocorrem na membrana da hemácia, e elas vão ser removidas e destruídas. Naquele sistema monofagocitário, principalmente, sistema monofagocitário formado pelos monócitos que se transformaram em macrófagos, do baço, do fígado e da medula óssea, principalmente. Só que com reaproveitamento dos elementos. Lembra que a gente precisou de ferro, precisou de vitamina B12, precisou de vitamina B6? Todos esses elementos, eles poderão ser reaproveitados quando ocorre a hemocaterese do sistema mononuclear fagocitário. E aí ocorre uma destruição da hemácia intracelular, nas células do sistema mononuclear fagocitário. Para vocês terem uma ideia, a hemocaterese ocorre em tempos diferentes, porque o tempo de vida das hemácias em diferentes espécies é diferente. Felina, 70 dias. Então, a espécie felina fica anêmica muito mais rápido do que um cão. Um cão fica anêmico muito mais rápido que um bovino. Então, esse tempo de vida das hemácias diferencia entre as espécies.
A espécie equina não mostra regeneração com liberação de reticulócitos. Apesar de que eu tive a oportunidade de observar potros recém-nascidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Até o 7º dia, eu consegui ver reticulócitos na circulação de equino. A partir do 7º dia, já não ocorreu a liberação. Bovino. Qualquer anemia com resposta da medula óssea vai ter reticulócito. Ovino, suíno e aves terão reticulócitos quando ocorre resposta da medula óssea. Quando é falta de produção, quando o problema é na medula ou alguma coisa acontecendo na medula, não vão enviar reticulócitos para a circulação. O equino, como eu falei, a resposta, equino, bovino, ovino, a resposta é com liberação de hemácias nucleadas e, principalmente, corpúsculo de Raul-Joy. E qual a função do baço? Ele vai remover tanto células normais, principalmente as células já velhas, as células nucleadas, os esferócitos, que é um tipo de célula aonde vai retirando pedaços da membrana, hemácias fragmentadas, os próprios corpúsculos de Raul-Joy vão ser retirados da circulação, tudo que não for normal, formação de corpúsculo de Heinz, por alteração na hemoglobina, grânulos de ferro, material particulado, imunoglobulinas da superfície da hemácia, que deixa a hemácia desconhecida, vai ser retirado da circulação, e 30% das plaquetas são retiradas pelo baço também, apesar de que o baço, quando ocorre um aumento do baço, pode ser tanto por aumento da destruição das plaquetas, como pelo aumento da destruição das hemácias. 10% da massa de eritrócitos está reservado no baço, tanto que quando ocorre uma esplenocontração, o número de hemácias aumenta. E alguns leucócitos podem ser sequestrados também pelo baço. Bom, o que nós falamos, hemólise, hemocatrese, destruição de hemácias, fora do vaso. Esses eritrócitos velhos, eles vão para o sistema mononuclear fagocitário, liberam a hemoglobina, essa hemoglobina vai liberar a globina, que vai servir como proteína para outras estruturas, e o M, que vai liberar o ferro que estava contido nela. Esse ferro ele vai ser aproveitado para fazer novas hemácias, ou eles vão servir como cofator de enzimas que estão sendo produzidas. Muito bem. O que restou do M vai formar a bilirrubina, vai para a circulação e também é chamada de bilirrubina indireta, bilirrubina não conjugada. Na circulação, essa bilirrubina vai ser levada pela albumina para o fígado. No fígado, ela vai sofrer conjugação pelo ácido glicurônico, por ativação da enzima glicuraniltransferase. Conjugou, agora ela vai se chamar bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta. Vai cair nos canalículos biliares e para vesícula biliar. A
Vesícula biliar vai para o intestino. No intestino delgado, ela vai formar os bilinogênios. Esses bilinogênios vão, 90%, sair no intestino para dar cor às fezes, e agora é estercobilina ou estercobilinogênio. Por via enterohepática, a bilirrubina vai retornar para o fígado, vai pegar a circulação e vai sair nos rins. E vai dar cor à urina, o urobilinogênio. O urobilinogênio, ele é sensível à luz. Então, se a urina, por exemplo, não for colhida num frasco escuro, rapidamente se transforma em urobilina. Entre bilirrubina conjugada ou bilirrubina indireta e a bilirrubina conjugada, bilirrubina direta, a que pode sair na urina é a bilirrubina direta, conjugada, causando a bilirrubinúria. Essa bilirrubina é a mesma que pode dar a cor amarelada aos tecidos, levando ao estado de icterícia. Mas por que a bilirrubina não conjugada? Porque a bilirrubina conjugada, ela é lipossolúvel e ela vai ser conjugada para se transformar em hidrossolúvel. E a substância hidrossolúvel pode passar pelos glomérulos, canalículos biliares, pelos glomérulos, pelos néfrons e sair na urina. Enquanto que a bilirrubina não conjugada, lipossolúvel, não sai pela urina, mas pode dar cor amarelada aos tecidos, principalmente quando ocorre uma obstrução, quando não ocorre conjugação, ou quando a produção de bilirrubina não conjugada é muito elevada. E isso acontece quando muita hemoglobina foi liberada, porque muitos eritrócitos foram destruídos. Aqui está a hemólise intravascular, nós falamos na extravascular. Uma hemólise intravascular fácil de entender é aquela onde ocorre uma pancada, aquele roxo na pele, ou quando dentro do vaso as hemácias estão comprometidas, por exemplo, na babesiose. Um parasita em que está dentro da hemácia, que à medida que ele vai desenvolvendo, crescendo, ele rompe a hemácia, libera hemoglobina na circulação. Essa hemoglobina pode ir para o sistema mononuclear fagocitário ou pode formar um complexo hemoglobina aptoglobina, que vai acabar indo para o fígado para fazer excreção pela bile. Muito bem. Tudo isso é preciso um entendimento melhor, porque quando a gente pega na mão o resultado laboratorial de um hemograma, primeiro se avalia o eritrograma, depois se avalia o leucograma, depois se avalia o plaquetograma. E aí a gente começa a associar o eritrograma com o leucograma, com o plaquetograma, para poder se realmente definir o diagnóstico daquele paciente. Ou ele está com anemia, ou está com polistemia, ou está com leucocitose, leucopenia, trombocitose, trombocitopenia. Aí a gente parte da avaliação laboratorial do eritrograma. O eritrograma, ele contém número de hemácias, volume globular ou hematócrito e hemoglobina. Número de hemácias em microlitro, hematócrito em percentual e hemoglobina em gramas por decilitro.
Com esses valores numéricos, eu posso calcular os índices hematimétricos. Índice hematimétrico, nós temos o volume corpuscular médio, VCM, ou volume globular médio, a hemoglobina corpuscular média, HCM, e a concentração de hemoglobina corpuscular média, CHCM, ou concentração de hemoglobina globular média. Na veterinária, acreditamos que em animais anêmicos, a contagem de reticulócito deve fazer parte do eritrograma. Ajuda muito também se nós quantificarmos proteína plasmática total por refratometria, que é uma técnica bastante simplificada. E em grandes animais, o fibrinogênio é um parâmetro de grande utilidade nos processos inflamatórios, infecciosos e na desidratação. Nós temos um exemplo aqui de um paciente adulto, onde os valores estão normais. Lembrando que os valores normais da espécie canina, de um cão entre 1 e 8 anos, variam hemácias de 5 milhões e meio a 8 milhões e meio, o hematócrito de 37 a 55%, hemoglobina de 12 a 18 gramas por decilitro, volume corpuscular médio de 60 a 77, concentração de hemoglobina corpuscular média de 32 a 36, porque, tecnicamente, a hemácia não consegue carregar mais do que 1/3 do seu peso em hemoglobina. Então, dificilmente nós teremos um paciente com valores maiores do que 36% para a concentração de hemoglobina corpuscular média. Só para ilustração, o leucograma varia de 6.000 a 17.000, plaquetas de 175, 200.000 a 500.000. Esse paciente, 6,2 de hemácias, 39 de volume globular, 13 de hemoglobina, 63 de volume corpuscular médio, 34 de concentração de hemoglobina corpuscular média, nós consideramos um paciente normal. O RDW é um parâmetro que nós estamos tendo no hemograma agora a partir do uso das máquinas de contagem de células. Bom, essas máquinas, esses equipamentos automatizados, eles, além do que foi mostrado anteriormente, eles podem ainda mostrar para nós um histograma de distribuição de células, de hemácias, leucócitos e plaquetas. Ele nos mostra o RDW, que é amplitude e distribuição do tamanho das hemácias, e o próprio hematócrito. Só que esse hematócrito não é por determinação do número de hemácias, é por determinação do tamanho de hemácias. Então, está muito relacionado com o volume corpuscular médio. E o volume corpuscular médio é calculado através do tamanho das hemácias e, quando se realiza a técnica manual, não automatizada, nós podemos calcular o volume corpuscular médio quando nós temos o valor do hematócrito, o volume globular e o número de hemácias. Cálculo matemático, nós vamos ter o VCM,
que num animal, um cão adulto, varia de 60 a 77 fentolitros. Da mesma maneira que o número de hemácias varia entre as espécies, o volume da hemácia, o tamanho da hemácia, varia de cão, de 60 a 77, cão, cavalo, vaca, de 39 a 50 fentolitro. Veja que as hemácias de gato, cavalo, bovinos e equinos é menor do que cão, mas de cão é menor do que de humano, e de cabras ainda é menor do que todas as espécies. E é interessante porque, enquanto num cão nós temos 5 milhões e 500 mil hemácias para um cão não ser anêmico, nós precisamos de quase 10 milhões, 14 milhões de hemácias para um caprino não ser anêmico. Muito bem. Em relação ao volume corpuscular médio, nós temos variações raciais. Por exemplo, algumas raças apresentam hemácias macrocíticas, normalmente, sem ser por causa de deficiências, apenas uma característica genética desses pacientes, mesmo com algumas raças de cães que apresentam hemácias pequenas, microcíticas. Volume corpuscular médio. Nós temos hemácias macrocíticas, normocíticas e microcíticas. Em algumas raças, macrocitose e microcitose são normais. Mas, VCM, quando aumentar na maioria das espécies e que apresentam macrocitose, nós temos que pensar numa reticulocitose, uma resposta imensa da medula óssea, uma anisocronia na maturação, veio hemácias pequenas e grandes por alguma deficiência. Na leucemia felina, nós temos comumente macrocitose, e na deficiência de vitamina B12. Falta B12, falta divisão celular, então elas não dividem, então elas saem grandes da medula óssea. Quando nós temos VCM diminuído, o valor do VCM diminuído, nós temos microcitose. A própria microcitose genética, a deficiência de ferro, porque não formou a quantidade de hemoglobina suficiente, então ela sai da medula pequena, microcítica, em casos de desvio portosistêmico. Para lembrar, RDW é amplitude e distribuição do tamanho dos glóbulos vermelhos, então esse RDW vai estar muito relacionado com VCM, de tal forma que quando você tem um valor de RDW, variação da distribuição do tamanho das hemácias, e de um volume corpuscular médio baixo, ambos baixos, nós podemos inferir ou direcionar o diagnóstico por uma anemia causada por doenças crônicas. Em humanos, nós temos a talassemia. Quando nós temos valores de RDW baixo e de VCM alto, nós podemos pensar numa anemia aplástica, numa anemia onde a medula não está produzindo, numa hepatopatia crônica, ou em tratamento com quimioterapia ou medicamentos antivirais. Então, a associação do RDW e do VCM auxiliam ao clínico a direcionar a possível causa da anemia. Quando o RDW apresenta-se com valores elevados, nós temos a anisocitose. A anisocitose, numa mesma lâmina, nós temos hemácias pequenas, médias ou grandes. O valor da RDW, e a anisocitose, obviamente, nos indica uma anemia.
Uma anemia pode ser aguda. Se tiver uma anisocitose com poiquilocitose, nós já podemos direcionar uma anemia crônica. O valor da RDW para cão, principalmente, a literatura informa que pode ir de 11% a 17%. Alguns falam de 11% a 15,5%. Lembrando que, na realidade, existem dois tipos de RDW. Esse RDW está relacionado com o desvio padrão. Muito bem. E a hemoglobina corpuscular média? A hemoglobina corpuscular média está influenciada pelo VCM também. Obviamente, quanto menor a hemácia, menor a concentração de hemoglobina, menor a quantidade de hemoglobina por hemácia, menor o HCM. Esse valor de HCM é muito bem estruturado pela concentração de hemoglobina corpuscular média, aonde eu preciso ter o valor de hemoglobina e o valor do hematócrito. Para que eu utilize bem, que eu tenha um valor real da concentração de hemoglobina corpuscular média, eu tenho que determinar o valor do hematócrito. Eu não posso calcular o valor do hematócrito, porque perde a acurácia do valor da concentração de hemoglobina corpuscular média. E ela é útil por quê? Porque ela ajuda no controle do equipamento, porque você está fazendo hemograma e a máquina está sempre te dando um valor muito baixo, um valor muito alto de concentração de hemoglobina corpuscular média, tem que se determinar a causa. Por quê? Porque os aumentos da concentração de hemoglobina corpuscular média pode ser por interferência de uma hemólise, de uma lipemia, ou uma degradação da hemoglobina, de uma oxidação da hemoglobina, como ocorre, por exemplo, na formação de corpúsculos de Higgs. A concentração de hemoglobina corpuscular média diminui quando diminui a quantidade de hemoglobina, como, por exemplo, nos reticulócitos. Quando tem uma grande quantidade de reticulócito, eu posso ter um CHCM diminuído. E eu vou ter uma hipocromia. Quando o CHCM está aumentado, eu vou ter uma hipercromia, que não é real. Por quê? Porque a hemácia não consegue carregar mais do que 1/3 do seu peso em hemoglobina. Com hemácias normais, hemoglobina normal, volume globular médio normal, mas o CHCM aumentado. A hemácia não pode carregar mais do que 1/3 do seu peso em hemácia. Então, essa hipercromia tem que ter alguma razão. A máquina está regulada, está tudo normal. Por que hipercromia? Continua olhando o laudo do laboratório, que você vai ver em algum lugar uma observação. Plasma lipêmico, plasma hemolizado, formação de corpúsculo de Higgs, alguma alteração que faça com que a máquina leia de forma errada. Mas, mesmo assim, se o valor da concentração de hemoglobina corpuscular média estiver aumentado, você já tem um direcionamento. Ou essa lipemia foi por falta de jejum, ou um distúrbio de lipídios. Por exemplo, como acontece no diabetes mellitus. Hemólise, ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Hemólise falsa, quando a coleta do material não foi adequada. Hemácia verdadeira, basta você pedir uma urina desse paciente, que se tiver vermelha, você tem uma hemoglobinemia com hemoglobinuria. Então, você já pode direcionar esse animal por uma hemólise. Ah, mas ele ainda não está anêmico. Ainda não, mas poderá ficar.
Muito bem. Neste caso, nós temos um plasma lipêmico que interfere a leitura da concentração de hemoglobina corpuscular média. Em relação à hemácia, nós também temos variação no tamanho das hemácias. Como nós estamos falando do RDW, o volume corpuscular médio pode variar. Você pode ter uma hemácia grande, hemácia pequena, hemácia nucleada, hemácia fantasma. Você pode ter uma anisocromia com uma anisocitose. Anisocromia com anisocitose. Isso tudo pode ser determinado pelo valor do RDW juntamente com o valor da concentração de hemoglobina corpuscular média. Nós podemos ter alterações morfológicas na cor das hemácias. Nós podemos ter hipocrômicas, normocrômicas, hipercrômicas. Mas essa hipercromia aqui pode ser que seja a formação de esferócitos. A quantidade de hemoglobina é a mesma. O que aconteceu é que perdeu parte da hemácia e a hemoglobina concentrou. Então, todas as alterações morfológicas visualizadas no esfregaço sanguíneo devem estar compatível com o resultado do exame. Valores de concentração de hemoglobina corpuscular média, macrocíticas, microcíticas, normocíticas, valores da concentração de hemoglobina corpuscular média, normocrômica, hipocrômicas ou hipercrômicas, devem estar relacionados com o que você observou no esfregaço sanguíneo. E agora nós temos um eletrograma de um paciente em que todos os valores estão alterados. Hemácias diminuídas, hemoglobina diminuída, hematócrito diminuído, volume corpuscular médio aumentado, então eu tenho uma macrocitose. Se tivesse diminuído, seria microcitose. Concentração de hemoglobina corpuscular média diminuída, então eu tenho uma hipocromia e não uma hipercromia. Cada item deste eritrograma, ele tem um significado. Olha a proteína aqui. Você tem uma proteína diminuída, hipoproteinemia. Este é um animal adulto. Se fosse um animal jovem, o valor da proteína vai de 4 a 6, ele estaria com 5, estaria normal. Mas para um animal adulto, o valor da proteína está reduzido. Mas olha aqui, ó, reticulócitos relativo. Normal é de 0,5%. Ah, mas ele está anêmico, precisa de maior quantidade de reticulócitos. Mas tudo bem. Só que, quando se considera valores, essa reticulocitose é intensa e o RDW aumentado. Então, você tem um volume corpuscular médio aumentado e um RDW aumentado. E aí você vai na interpretação ou no laudo laboratorial. Anemia, macrocítica, hipocrômica. Anemia, porque as hemácias estão reduzidas, hemoglobina reduzida, hematócrito reduzido. Macrocítica, porque o VCM está alto. Hipocrômica, porque a concentração de hemoglobina está baixa. Hipoproteinemia, reticulocitose. Ó. Por que desses valores aqui? Porque um cão adulto, para não ser anêmico, ele precisa de 5.500.000. Morrem diariamente de 0,5% a 1%. Morrem diariamente de 27.500 a 55.000.
Mas eu falei que o mesmo número de hemácias que morrem diariamente, o mesmo número de hemácias que nascem diariamente. Então, nós temos hemácias jovens, 55 mil diariamente. Mas esse paciente está com 387 mil hemácias novas. Portanto, ele também está destruindo uma quantidade muito grande. E aí você vai no laudo, anemia macrocítica, hipocrômica, reticulocitose e hipoproteinemia. Bom, até aqui, o que eu posso dizer é que é macrocítica por causa dos reticulócitos. Em reticulocitose, a medula desse paciente está respondendo. Eu vou na citoscopia desse paciente. Anisocitose, macrocitose, reticulocitose e esferocitose. Quando o laudo do laboratório mostra para você que tem esferocitose, então você tem que considerar que essa esferocitose pode estar relacionado com anemia hemolítica. Então, você, com um laudo, aonde você tem macrocitose, reticulocitose e esferocitose, você já tem que direcionar seu diagnóstico para uma hemólise, anemia hemolítica. O tratamento de uma anemia hemolítica é individual, e aí você tem que saber o porquê que causou hemólise. Bom, aí o histórico do paciente você tem desde a primeira consulta. À medida que diminui o hematócrito, aumenta a reticulócito, mais certeza você tem da hemólise que essas hemácias estão sofrendo. Causas, todos hemiparasitas, antibióticos, anti-inflamatórios, anticorpo ante a própria hemácia, uma transfusão que não foi bem aceita pelo paciente, ele já tinha anticorpo anti-hemácia, vai destruir as novas hemácias que você introduziu no sangue desse paciente. Bom, por hoje, nós demonstramos os parâmetros que são avaliados no eritrograma, alguns dos seus significados. Quando nós falarmos em anemia propriamente dita, pode-se determinar melhor as possibilidades de falta de produção, de hemorragia e de hemólise no paciente. Muito obrigada. Professora Lenir, muito grata pelas suas preciosíssimas contribuições, como sempre. Sua sabedoria, sua experiência muito vasta na área. E também nós teremos depois, né, o bloco específico sobre as anemias. Então, por enquanto, agradecemos e nos vemos em breve. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Tchau.